E aí, meus chapas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu e estamos aqui com um vídeo de corrente, exatamente sobre alguns tópicos relacionados ao Dia das Crianças. Essa corrente foi feita pela Ayu do canal Joga Comigo e eu vou aqui citar algumas coisas que foram ditas, né, para eu fazer, seguindo as regras que ela disse que eu poderia dizer, e no final indicar algumas pessoas para que participem dessa corrente. Então, vamos começar basicamente com o primeiro tópico. Qual era o seu jogo favorito quando eu era criança? Bom, como vocês podem ver aí, é exatamente esse aí que está rolando na tela: The Legend of Zelda: A Link to the Past. Quando eu comecei a jogar esse jogo, o Ocarina do Tempo já tinha saído e todas as crianças da minha sala já estavam falando sobre Zelda Ocarina do Tempo, Zelda isso, Zelda aquilo, e eu não sabia do que se tratava Zelda, a não ser de que eu via falar. Um certo dia eu cheguei na locadora e vi, né, esse Zelda aí para eu poder alugar. E foi amor à primeira vista. Quando eu comecei exatamente desse jeito aqui que eu tava jogando, foi aí que eu bati a minha primeira vista nesse jogo. Eu pensei, esse é um jogo diferente, não é um jogo que eu estou acostumado a jogar. Um jogo de plataforma, um jogo de luta ou de corrida, não. Ele era um jogo meio, vamos assim por dizer, meio mundo aberto. Vamos assim por dizer, dentro das limitações, que você era livre para ir para onde quiser, com diversos enigmas para resolver, coisas para você comprar, NPCs para você falar, conversar, bosses, upgrades, todas essas coisas que você precisava para poder seguir no jogo. Realmente, isso foi uma aventura e tanto para mim quando eu era criança. Tanto que eu demorei 30 minutos para sair do primeiro castelo. Pois é. Então, esse foi o meu jogo favorito quando eu era criança. Eu sei que teve muitos jogos que eu gostei, como Mega Man, Top Gear, diversos outros jogos, mas esse aqui, ele leva o destaque dos meus jogos favoritos de quando eu era criança. Apesar de eu ter conhecido ele um pouquinho tarde, né, já conheci ele na época do Zelda Ocarina do Tempo. Foi aqui que eu comecei até a gostar de RPGs, foi graças a esse jogo, o meu jogo favorito quando eu era criança. Beleza? Então vamos para o nosso próximo tópico. Bom, e para o nosso próximo tópico qual foi o meu primeiro console? Bom, o meu primeiro console já é meio óbvio, né? Já porque vocês estão vendo aí na tela, apesar de eu estar jogando no emulador na Retro Achievements. Pois é, o primeiro jogo que eu joguei, na verdade, perdão, o primeiro console que eu tive, e foi assim por si só, o primeiro jogo de console que eu joguei, foi o Master System. O primeiro jogo que eu joguei foi esse daqui que eu estou jogando, Sonic the Hedgehog. Pois é, pessoal. Esse videogame eu ganhei, creio eu, que foi no início de 94, se eu não me engano. O plano real, bom, já era uma realidade. Então, eu passei a curtir jogos de videogame com esse primeiro console, o Master System. Na época já tinha um Mega Drive e eu já tinha um certo conhecimento de videogames por conhecer pessoas que tinham isso. Na época eu queria um Mega Drive, entretanto, o meu pai não podia comprar um Mega Drive pra mim porque era muito caro, então ele comprou um Master System pra mim. Pelo menos pra ele era caro na época, então eu não vou reclamar. Comecei pelo básico, conhecendo esse joguinho aqui, o Sonic the Hedgehog. Beleza, então basicamente isso foi meu primeiro console. Então vamos continuar aqui com a nossa próxima, com o nosso próximo tópico, melhor dizendo. Então, pessoal, para o nosso próximo tópico, qual era o cenário gamer da minha época? Bom, apesar de eu estar jogando Mortal Kombat, não era uma grande briga na época, muito pelo contrário.
Era uma época bem pacífica, onde todo mundo respeitava os gostos dos outros. Eu, pelo menos, eu nunca vi alguém dizendo: ah, o meu videogame é melhor do que o seu. Ou seja, eu sou da época de 90, onde era Super Nintendo e Mega Drive as coisas. Então eu realmente não vi essas discussões que tinha na internet, ou que algumas pessoas dizem que viram. Pois é. Na minha época as coisas eram bem simples, né? Você tinha os seus jogos, as pessoas emprestavam jogos uns aos outros. Uns tinham Mega Drive, outros tinham Super Nintendo. Um queria jogar o videogame do outro e era assim. A gente tinha os fliperamas, né? Tinha as máquinas de bar com Mortal Kombat, por exemplo, que a gente jogava. Tinha outros jogos também de máquina, como Street Fighter, etc. É realmente uma época muito interessante. E também havia as locadoras que a gente alugava as fitas, os cartuchos de diversos jogos. E era muito interessante. Na época a gente se divertia bastante, alugava fitas, trocava jogos, jogava na casa dos amigos, trazia os amigos para jogar com você. Era realmente uma festa que a gente fazia. Esse era o cenário gamer. Revistas, bom, as revistas eram bem comuns na minha época. Entretanto, eu nunca fui de comprar revistas, né, e tudo mais. Mas, na verdade, eu nunca comprei revista de jogos. Eu sempre resolvi passar eles na manha mesmo, que era o meu estilo mais de jogo, de não procurar ajuda para poder passar de uma parte. Pois é, pessoal, eu sou assim. Mas é isso aí. Esse foi o cenário gamer de quando era infância. Não havia muita coisa, né? Não havia muita briga. Era algo que vocês já pudessem imaginar. Locadoras, casa de jogos, fliperamas de bar, pessoas com videogames diferentes que trocavam, emprestavam videogames um para os outros e jogos. E assim era. Todo mundo era amigo aqui na época. Antes de chegar aí os próximos consoles da 7ª geração, que começou aquela briga infernal, né, de PlayStation, Xbox e Nintendo. Pois é. Então é isso aí, esse foi o meu cenário gamer de quando eu era infantil, né, de quando eu era criança. E eu acabei de perder. Pois é. Mas vamos para o nosso próximo tópico. Bom, pessoal, e para o nosso próximo tópico seria: qual chefão que você sempre teve dificuldade quando criança, mas depois viu que ele era molezinha? Pois é, teve diversos tipos de chefes nesse estilo, mas o chefe que eu mais tinha dificuldade era esse daqui, o Cloudman do Mega Man 7. Pelo menos ele era um deles e que eu consegui lembrar. Por quê? Porque ele fazia isso. Ele soltava uma chuva e empurrava a gente pra fora do cenário. E eu tinha dificuldade de derrotar ele. Muitas dificuldades. Eu tinha muita raiva dele. E depois que eu descobri um jeito fácil de derrotar ele, eu fiquei tipo: what? Como ele é fácil? Então, o que eu fazia pra derrotar ele? Eu utilizava a arma do Burstman. E aí você podia simplesmente jogar com uma única mão. E com a outra você podia coçar a cabeça. Pois é. O cabelo. E você simplesmente podia ficar apelando ele com a arma do Burstman. Por isso, ele era um desses chefes. Foi por isso que eu separei ele. Olhando hoje em dia, eu consigo derrotar ele até na Buster, mas utilizando a arma do Burstman é ainda mais fácil, né? Pois é. E esse foi um chefão que eu tive muita dificuldade quando criança, mas depois eu vi que ele era molezinha. Pois é, ele foi apenas um deles, mas foi esse que eu escolhi para esse tópico. Então vamos para o próximo. Então, pessoal, para o nosso quinto e último tópico: qual é a melhor memória, né, da minha infância relacionada a videogames? Como é que eu posso dizer isso? Bom, eu tive muitas memórias, né, muita boas memórias que eu tive. Agora eu não tô sabendo como é que se joga esse jogo aqui, porque eu não configuro os controles. Pois é. Enfim, qual foi a minha melhor memória? Ah, já encontrei os controles, tá por aqui perto. Aham. Enfim, minha melhor memória de quando eu era na minha infância, né, relacionada a videogames, é quando eu ia pra casa do meu primo. E uma das minhas melhores memórias, né, não é uma memória específica,
porque isso aconteceu diversas vezes. A gente pegava o Nintendinho dele e a gente jogava diversos jogos do Nintendinho. Eu e ele, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, diversos outros joguinhos de Nintendinho, por mais bobinhos que sejam. Esse aqui era um deles, por exemplo. Eu lembro que a gente comprava uns pacotes de biscoito, que era aqueles salgadinhos, e tomava com suco, jogava esses jogos durante a tarde, quando estava chovendo, a chuva batia na telha, e era muito legal essa memória. É uma memória que eu jamais vou esquecer, que eu vou guardar ela na minha mente sempre. É uma das melhores memórias, momentos de paz da minha vida, de diversão, de alegria. Era realmente muito interessante. Teve grande parte dessa memória também ao meu primo. Eu não vou dizer quem é pra não ter problema, sei lá. Mas essas foi uma das minhas melhores memórias que eu tive quando criança, relacionada a videogames. Pois é, a gente jogava durante a tarde na casa dele ou na minha, jogos de Nintendinho e outros jogos também, quando a gente era bem pequeno. Uma coisa muito bacana. Então, os melhores tópicos que foram esses foram os tópicos, ou melhor dizendo, que foram escolhidos pela doutora Ayu, que me indicou para essa série, e agora eu tenho que indicar mais 4 canais. Os indicados serão o Edric, o Victor Sperry, o Magic e o Catinho Jogando. Essas são as pessoas que eu estou indicando para a corrente. Se elas quiserem fazer, tudo bem. Se elas não puderem ou não quiserem, também não tem problema, pessoal. Então, se vocês quiserem levar a corrente adiante, é com vocês. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. E não se esqueçam de assistir a versão da Ayu também. Foi ela que montou a corrente e foi ela que me indicou. Pessoal, muito obrigado por tudo. E feliz Dia das Crianças para quem é criança ainda no seu coração. Falou!